Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra aqui no canal para abençoar a sua vida. Vamos lá na leitura de hoje? Hoje nós vamos falar a respeito de quando nós nos precipitamos querendo algo de Deus. As coisas que nós fazemos para que a todo custo aquilo que tanto queremos, que almejamos, dê certo. Não nos importando se é da vontade de Deus, se não é, se é o tempo de Deus, se não é o tempo de Deus, nós queremos aquela bênção e fazemos de tudo para que aquilo aconteça. Mas nós sabemos que não é assim, que com Deus tudo tem o seu tempo determinado. E as coisas ao seu devido tempo é aquilo que vai ser perfeito, é aquilo que vai dar certo, é aquilo que Deus preparou para cada um de nós, não é verdade? Hoje, a palavra de Deus ela está aqui no livro de 1 Reis. Vamos ler juntinhos aqui? 1 Reis, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Adonias usurpa o trono. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim, Adonias? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Abissalão. Então Adonias, ele era um meio-irmão de Salomão. E como nós podemos ver aqui, acabamos de ler, ele não tinha uma pessoa ali que o repreendesse, o pai dele, né? Não repreendesse e falasse: Adonias, mas o que você está fazendo? Isso é certo? Você está querendo roubar o lugar do seu irmão Salomão. Então Adonias, ele não tinha alguém que o instruísse ali, que o repreendesse. Né? E vivemos num mundo hoje em que a nossa carne, a nossa vida, nós queremos estar perto e gostar e querer ter amizade daquelas pessoas que somente nos falam coisas boas. A Bíblia fala que quem ama de verdade, fala a verdade e repreende. A Bíblia fala que o pai repreende o filho que ama. Então, pai de Adonias, meio-irmão de Salomão, ele não era um pai que repreendeu o filho, ele deixou o filho livre, fazendo as coisas da cabeça dele. E veja só o desfecho dessa história para você ver o que acontece quando a pessoa põe a carroça na frente dos bois, né? Que ela é apressada, ela não tem discernimento das coisas, ela vai fazendo as coisas sem pedir a direção de Deus, sem ter um conselho de uma pessoa ali que Deus coloca no caminho dela para nos aconselhar, que no nosso caso nós temos os nossos pais, que quando os nossos pais falam coisas que para nos orientar e fala: meu filho, isso não vai dar certo. Olha, você dê ouvido, porque os pais, Deus deu um dom especial para eles que eles vejam as coisas. Deus, ele dotou os nossos pais de uma percepção para nos guardar. E Deus mostra as coisas para nós. Então, vamos continuar aqui. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeru, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Então, Joabe e Abiatar, aqui a Bíblia fala que o quê? Seguindo o ajudavam. Esses amigos eram aqueles que falavam para Adonias: ah, vai sim, toma o trono do seu irmão, passa a carroça na frente dos bois, se apressa mesmo, usurpa o trono. Esses eram aqueles amigos que apoiavam Adonias no erro. Não eram aqueles amigos que falavam a verdade. Amigos que nos falam a verdade é aqueles que às vezes até nos entristece, porque ele fala a verdade e naquele momento, naquele afã da gente resolver algo, naquele afã da gente querer algo, a gente não quer que aquela pessoa fale a verdade, quer que fique nos passando a mão na cabeça. Mas lá na frente a gente vai ver o abismo que estava preparado para a gente, né? E aqui continuando, ó, os valentes de Davi não apoiavam Adonias.
Então o rei Davi, ele tinha os valentes de Davi, aquelas pessoas que eram o profeta, o sacerdote, que eram pessoas dotadas de conhecimento, de sabedoria e que aconselhava ali juntamente com Davi o povo. Só que Adonias não quis ouvir esses valentes de Davi. Ele quis ouvir o quê? Aqueles amigos que apoiavam ele no erro. O profeta Natã, sabendo de toda essa tramóia de Adonias, que queria roubar o trono de Salomão, filho de Davi, o que o profeta Natã fez? Ele foi até Batseba e contou toda a história. Falou: olha, Batseba, Adonias está querendo roubar o reinado de Salomão, seu filho. Foi quando Batseba foi até o rei Davi, que já era bem de idade, já era bem velhinho, já estava quase à beira da morte, foi até o rei Davi e foi falar com ele dizendo assim, ó: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Então Batseba foi até o rei Davi e disse isso a ele. Então depois o rei Davi disse: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Olha, aquilo que está preparado para nós, aquilo que Deus já preparou nos céus para nos entregar, não tem ninguém que possa agir e tirar a bênção de Deus da nossa vida. Adonias quis tirar o trono de Salomão. Adonias quis usurpar, mas não teve êxito. Mesmo que tivesse pessoas o apoiando como ele tinha, mesmo tendo pessoas dando apoio, ele não conseguiu enganar. Deus fez Batseba saber, fez o profeta Natã saber para levar até Davi e Davi imediatamente constituir o rei Salomão a rei de Israel. Olha, o rei Salomão, ele foi um homem de Deus extraordinário. A Bíblia fala que jamais teve alguém mais rico e mais sábio do que o rei Salomão. Rei Salomão, ele entendia de muitas e muitas coisas, de botânica, ele julgava o povo, então o reinado dele foi muito abençoado. E Satanás, já sabendo disso, queria tirar toda essa bênção da vida de Davi, da descendência de Davi. A Bíblia fala que Deus, ele é fiel. Deus, ele honra os nossos entes queridos por amor a nós. Talvez você esteja buscando por alguém que está perdido nas drogas e por alguém que está cada dia pior, decaindo na sua vida, sendo cada vez mais derrotado na vida de mentira, de engano. Mas se você ora e busca por essa pessoa, o Senhor é fiel para guardar essa pessoa de todo mal, porque a descendência de Davi foi poupada. O rei Salomão, ele não perdeu o trono, Deus não deixou. E acompanhando mais aqui para você ver o que acontece quando Deus, ele é com o servo de Deus, olha só. Subirei após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então ele reinou sobre Israel e sobre Judá. E olha só aqui que interessante. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Olha, Deus vai fazer todos saberem da tua vitória, da tua honra, porque Deus honra os seus filhos escolhidos. Deus honra os seus filhos que o servem de maneira correta, de maneira fiel. Deus é com aqueles que é fiel a ele.
E depois aqui, ó. Após ele, subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Olha só, o rei Davi foi um rei muito querido, muito amado. Lá na história a gente vê que Saul perseguia Davi por causa da bem-querência que Davi tinha. O rei Saul foi desprezado e Davi tomou seu lugar. E o povo amava o rei Davi. E depois, vendo seu filho Salomão sendo coroado, o povo se alegrava ainda mais. E a Bíblia fala que o povo se alegrava tanto que dava para ouvir de longe, né, as trombetas soando. E Adonias, que estava ali querendo usurpar o trono, ouvindo todo esse barulho, trombeta, som de trombeta, ele pensava o quê? O povo já está se alegrando porque eu vou receber a unção agora, né? E a Bíblia fala que Adonias ele já tinha sacrificado para Deus por causa da sua coração, mas Deus não aceitou aquele sacrifício, não aceitou. E ele vendo todo aquele barulho, ele pensando que o povo estava se alegrando. Aí, quando Jonatas viu, olha só, respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi constituiu rei a Salomão. Aquele que está tentando tomar a sua bênção, que está tentando, sabe, colocar em empecilho, eles não vão ter êxito, eles vão ser envergonhados, como aqui na frente a gente vai ver agora. Então, o Jonatas foi falar lá com Adonias: não, o senhor está enganado. Esse barulho todo é porque o rei Davi já coroou Salomão a rei, não o senhor. Então, estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Assim Deus vai fazer. Todos os seus inimigos, todos aqueles que apoiam aquele que está contra você, porque essas pessoas apoiavam Adonias, estavam todos ali reunidos para festejar a derrota de Salomão. Mas quando souberam que Salomão tinha sido coroado rei, eles saíram todos, se levantaram um a um, envergonhados. Então assim será na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aqueles que tramam contra a sua vida, aqueles que fazem fofoca para denegrir a sua imagem, para acabar com o seu trabalho, para derrubar tudo aquilo que você já conquistou, a sua história, manchar o seu nome, levantando falso, calúnias, mentiras, vão ser todos envergonhados um a um. Confia em Deus. Confia em Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo e Ele está na vida daquele que serve a Ele de todo o coração. Amém? Que essa palavra venha ter abençoado toda a sua vida, a sua família, que o Senhor Jesus tenha abençoado você grandiosamente. E que se você estava passando por um momento e que você estava se sentindo mal, para baixo, achando que todos estão contra você, olha, confia em Deus. Ainda que o mundo inteiro esteja contra você e sua vida, não prevalecerão, porque Deus é maior. O nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra. O nosso Deus foi quem tomou todas as águas na sua concha da mão. Então, nosso Deus é poderoso. Ninguém pode atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Creia na palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar neste momento? Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que está ouvindo esta pregação, assistindo esta pregação, e por essa pessoa que é inscrita no canal, Pai. Meu Deus, eu oro por todas elas, abra os caminhos dela e envergonha todos aqueles que um dia disseram que ela não seria abençoada, não seria honrada. Meu Deus, toma de conta de toda a casa, família, o casamento, o lar, os filhos. Abra as portas, meu Pai, de novos negócios, de emprego. Prospera o teu povo e todas essas pessoas, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se você não é inscrito aqui nesse canal,
se inscreva e ative o sininho de notificação, porque toda vez que colocar aqui um vídeo novo, você será notificado que tem uma palavra de vida, uma palavra de fé para a sua vida, amém? Que Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus!